Imagine por um minuto que você é o Lula e você está na eleição. Você tem vários escândalos nas suas costas e os seus amigos acabaram de dar o golpe aqui em países vizinhos da América Latina. Você defendeu o traficante, você defendeu ladrão de celular, só que aí chegou o momento. Já compararam, já enquadraram e já sinalizaram a sentença. Parece que o Lula já entendeu o perigo que ele tá e já arregou. Rubio diz que Estados Unidos vão manter pressão militar sobre o Irã. É isso mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira que Washington está disposto a negociar com o Irã, mas alertou para consequências se Teherã continuar a descumprir compromissos durante a cúpula da ASEAN nas Filipinas. Ele criticou a falta de seriedade do Irã nas negociações e a exigência de controle sobre a navegação no Estreito de Hormuz, destacando que isso poderia criar precedentes perigosos. Protestos levam Zelensky a demitir comandante das Forças Armadas da Ucrânia. É isso mesmo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu o comandante das Forças Armadas, Oleksandr Syrskyi, nesta terça-feira, depois de uma semana de protestos contra mudanças no comando militar, que começaram após a demissão do ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. Syrskyi, que enfrentou críticas por sua estratégia militar, foi substituído pelo general Mikhailo Drapati, visto como mais alinhado à modernização do exército. A decisão encerra uma crise que mobilizou militares, veteranos e manifestantes em diferentes cidades ucranianas. Imagine por um minuto que você é o Lula e você está na eleição, período de campanha. Vai ter os debates, só que tem um problema. Você tem vários escândalos nas suas costas que a imprensa fez questão de esconder ou de não dar a devida atenção. Seu filho estava roubando dos velhinhos, recebendo uma mesada de R$300 mil por mês. Sua nora está envolvida no escândalo do Ministério da Educação superfaturando kits para crianças com autismo. Seu irmão está dentro de um sindicato, é um dos donos do sindicato que estava roubando os velhinhos do INSS. Seus ministros estavam recebendo dinheiro do Daniel Vorcaro, um mafioso. Fora isso, você é amigo dos principais ditadores do mundo, inclusive 2 dos seus amigos acabaram de dar o golpe aqui em países vizinhos da América Latina. O Brasil está passando por uma crise econômica que poucas vezes foi vista. O povo está reclamando, ninguém consegue comer mais. Criminalidade explodiu. Você defendeu o traficante, você defendeu ladrão de celular. Você disse para o povo que se tá caro não compre, só que aí chegou o momento. Embora a imprensa não tenha dado a devida relevância para tudo isso, você vai ter que ir para um debate onde os seus adversários vão tocar nesse assunto e o Brasil inteiro vai ver. O que você faz numa situação dessa? Bom, parece que o Lula já entendeu o perigo que ele está e já arregou. Um monte de adversário. Agora, foi entender, o Lula vai, não vai, né? Porque, bom, tem ali um monte de adversário que vai concentrar artilharia no presidente. De esquerda, representado nos debates, só mesmo o presidente Lula. Então, esses aliados do presidente hoje me disseram que acreditam que ele pode deixar de participar de alguns debates. Do primeiro, sobretudo, que é o que está sendo discutido, esse marcado para o dia 16 de agosto pela TV Band. Há uma leitura no entorno do presidente Lula que ele, como líder de pesquisas... Mas vamos lá. Nas pesquisas está um empate técnico no segundo turno, hein? Sendo o único nome de esquerda no confronto, tende a ser alvo de ataques generalizados do seu... Alvos de ataques ou alvos de verdades? Vamos ser sinceros aqui, vamos falar. Ele tem medo de que o debate seja usado para lembrar os escândalos de corrupção dele. Os adversários. Os principais concorrentes de Lula são do campo da direita e devem concentrar esses ataques no presidente. Além do Flávio Bolsonaro, que é o principal adversário hoje, porque está mais perto de Lula nas pesquisas, nas intenções de voto, tem Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. Todos eles vão participar, a princípio. Só que o Renan Santos não é de direita, né? Ninguém sabe o que o Renan Santos é. Né? Apesar dessa avaliação, fontes da campanha me dizem que a ausência de Lula ainda não foi discutida assim com afinco. E o martelo vai ser batido ainda. A tendência parece que está um pouco
dividida no entorno do presidente. Mas a tendência é que a participação em cada debate seja definida caso a caso, de acordo com uma avaliação do momento da disputa. Outro complicador para o debate da Band, no dia 16, é a coincidência da data com o lançamento oficial da candidatura do Lula. Então, peraí, vamos analisar uma coisa aqui. É justamente no debate que você apresenta seus projetos. Problema, Lula não tem projeto. Aliás, o pouco esboço que ele já demonstrou de projeto que ele tem é desfazer o que ele fez, tá? Desfazer a taxa das blusinhas, é o que ele fez, ele tem que desfazer. Esse é o plano de governo do Lula. Segundo, Lula não consegue mais falar sem enfiar as pés pelas mãos. Toda vez que ele abre a boca, na última fala dele agora, ele culpou você pelo roubo do celular. Ele disse que nós temos roubo de celular no Brasil porque as pessoas ficam falando no celular na rua. Então pega um fio, vamos transformar o celular igual o telefone antigamente, gruda na parede da sua casa. Quando você sair de casa, deixa o celular em casa, porque não tem roubo de celular. Essa é a solução do Lula. E também, terceiro, ele tem tanto escândalo de corrupção nas costas, mas é tanto, que o debate vai ser usado para que o brasileiro lembre dele, porque é tanta coisa que a gente esquece. Qual a solução que ele encontrou? Não ir para o debate. Então nós temos aí um candidato à presidência que não vai para o debate. Quando o Bolsonaro faltou a alguns debates, porque tinha levado uma facada e estava no hospital. Uma facada. Agora o Lula quer faltar aos debates. E outra coisa, em 2022, Lula estava bem à frente nas pesquisas e foi no debate. E agora que ele está empatado quase que tecnicamente com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, ele não quer ir, a gente sabe que não tem nada a ver para se manter a liderança ou porque ele está na liderança. É porque ele sabe que o debate vai ser usado, primeiro, para mostrar que ele não tem capacidade cognitiva mais de gestão, de cuidar de um país, e que o Brasil vai ser lembrado dos escândalos de corrupção. Como é que o Lula vai defender o filho dele, gente? Imagine uma coisa dessa, como é que ele vai defender o filho ladrãozinho dele? Arregou é um arregão. Flávio Bolsonaro vai ficar inelegível como pai depois da crítica às urnas? Para você que acordou vendo a imprensa inteira dizer que o Flávio Bolsonaro repetiu o erro do pai e vai acabar inelegível como ele. E eu já tô vendo muita gente preocupada nas redes sociais com o que o Flávio disse ontem e com o que o sistema pode fazer contra ele por causa disso. Porque esse, gente, parece ser um filme a que todos nós já assistimos antes. E eu vou trazer agora para você uma análise que você não vai achar em nenhum outro lugar. Fica aqui comigo que você vai se surpreender e vai entender isso muito melhor do que em qualquer outro lugar. Primeiro, gente, vamos para os fatos. Ontem, num seminário privado com diplomatas de mais de 40 países, o Flávio Bolsonaro citou uma suspeita sobre a empresa venezuelana Smartmatic. E ele disse que muitas das máquinas usadas nas eleições brasileiras teriam a mesma origem dela. Um dado que o TSE soltou uma nota depois para desmentir, dizendo que a Smartmatic ela não forneceu urnas ao Brasil. Que no final, que o Flávio disse expressamente que ele não estava questionando o sistema de votação brasileiro. Mas olha o que a fala dele causou no TSE, segundo disse aqui o jornal O Globo. Confere aí. Dados falsos citados por Flávio sobre urnas repercutem no TSE e ministros citam caso que gerou punições. Integrantes do tribunal, ouvidos reservadamente, traçam um paralelo não com a condenação que tornou Jair Bolsonaro inelegível em 2023, mas justamente o julgamento de Francisquini, considerado o marco da mudança de entendimento do TSE sobre a gravidade da disseminação de informações falsas envolvendo as urnas eletrônicas. Na avaliação desses ministros, foi naquele processo que a Corte passou a admitir que ataques deliberados ao sistema eleitoral podem configurar abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, abrindo caminho para decisões posteriores. Aqui nós temos que separar a nossa análise em dois eixos, o eixo político e o eixo jurídico. Politicamente, qualquer um pode questionar se seria recomendável falar sobre esse assunto desse jeito na semana da convenção partidária que vai consagrar o Flávio como candidato à presidência da República do PL. E muita gente vai dizer que não é recomendável. Por quê? Porque gera crise, manchete negativa, desgaste e munição para Lula, para o PT, para os ministros do STF e do TSE, que já em grande medida odeiam o Flávio e odeiam o Jair Bolsonaro. Mas aí entrando na análise jurídica, a pergunta é: isso é crime? Isso torna alguém inelegível? Flávio vai ficar inelegível? Vai ser preso? É isso que eu vou te contar agora. Não existe no Brasil crime de criticar a urna eletrônica ou o processo eleitoral. Procura lá no Código Penal, olha ele inteiro, não tem.
A Lei 14.197, que criou os crimes contra o Estado Democrático de Direito, pune lá no artigo 359-N quem impede ou perturba a eleição mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema. É isso, gente. Isso aí é uma conduta ativa, de invadir, não é uma conduta de falar. E o artigo 323 do Código Eleitoral, ele pune divulgar fatos sabidamente inverídicos sobre partidos ou candidatos na propaganda, não sobre urnas. E direito penal não se estica por analogia, por comparação. Se a lei não escreveu o crime não existe. Criticar tribunal, questionar o processo de Estado é uma liberdade de expressão. E o ministro André Mendonça, ele registrou isso no Supremo, no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Lá ele bem disse expressamente que criticar a justiça eleitoral não é crime. Ninguém é obrigado a acreditar em urna. Instituição não é santa para ser adorada, é um órgão público para ser fiscalizado. Então isso faz parte da liberdade de expressão. Hoje, o ministro do Supremo, Flávio Dino, escreveu, aliás, em rede social lá no passado, que as urnas eletrônicas eram extremamente inseguras e insuscetíveis à fraude. Ele escreveu. E que ele mesmo, ele disse, tinha visto prova disso. O PSDB pediu a auditoria da eleição de 2014 citando desconfiança de fraude. Alguém foi cassado? Não, ninguém. O assunto só virou tabu de 2019 para cá, e não porque a lei mudou, a lei é a mesma. O que mudou foi quem manda. Mas Deltan, e o pai dele, e o Jair Bolsonaro? O Jair ele não ficou inelegível por causa disso? A distinção, gente, aqui está na própria decisão do TSE. O Jair ele não foi condenado pela opinião em si. O enquadramento que o TSE deu foi de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, porque ele era presidente, convocou embaixadores para o Palácio da Alvorada, usou recursos públicos e transmitiu pela TV Brasil, que é estatal. O que pesou aí, então, foi o uso da estrutura do Estado. Agora olha aqui o caso do Flávio, é bem diferente, ele não é chefe do executivo, ele não convocou evento, ele não usou palácio, ele não usou um real público, ele não usou TV estatal, ele falou num seminário privado organizado por empresas. E ainda tem a imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição, que faz o senador inviolável por opiniões e palavras. Então, juridicamente, os casos eles não se parecem, e qualquer tentativa de punir o Flávio por isso vai ser uma forçação de barra tremenda. Mas e se tentarem puni-lo mesmo assim? Olha, gente, vão tentar. O adversário vai protocolar ação e desde o caso Francisquini existe jurisprudência do TSE punindo fala sobre urna sem lei escrita para isso, como eu já te mostrei. Mas punição sem lei não é justiça, é vontade de quem julga. Vamos ser franco aqui, ó, se discurso ruim fosse crime, metade de Brasília estava presa. Agora me conta aí. Criticar a urna deveria ser algo motivo para cassação e inelegibilidade ou está dentro da liberdade de expressão? Conta aí para mim sua opinião nos comentários, curta o vídeo e vem virar membro para apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gilmar Mendes condena Flávio Bolsonaro num ataque absurdo na imprensa. Eu já te expliquei aqui no canal, artigo por artigo da nossa lei, que criticar a urna eletrônica não é crime no Brasil. Pois em questão de horas, os ministros do Supremo me deram razão da pior forma possível. Sem existir processo nenhum, sem ação nenhuma, sem defesa, sem julgamento, eles já saíram condenando Flávio Bolsonaro pela imprensa. E um deles assinou embaixo com nome e sobrenome. Vem comigo entender esse absurdo. E muito bem-vindo a esse nosso rápido encontro Um Novo Brasil, que é um espaço para quem ama o país, para quem acredita na transformação e decidiu não desistir. Aqui a gente mostra as notícias que decidem o futuro do Brasil e as batalhas do Partido Novo contra os absurdos do governo Lula e do STF. O blog do Valdo Cruz, no G1, ouviu ministros do Supremo sobre a fala do Flávio a diplomatas que eu comentei hoje no nosso primeiro vídeo. Lê comigo aqui o que foi que disse com todas as letras o ministro Gilmar Mendes. Essas colocações do senador Flávio Bolsonaro são graves e absurdas. Nosso sistema eleitoral é totalmente confiável. E aí o Gilmar foi além. Ele disse que usar um relatório de um outro país para levantar suspeitas sobre as urnas é, nas palavras dele, uma interferência indevida. Guarda essa expressão. Outros ministros, escondidos no anonimato, eles foram além. E eles já cravaram que o roteiro foi semelhante àquele do pai do Flávio, Jair Bolsonaro. Aquele roteiro que terminou em inelegibilidade. Ou seja, já compararam, já enquadraram e já sinalizaram a sentença. Só faltou um detalhe, né, gente? Existia um processo. Agora presta atenção na gravidade disso, porque aqui está o que ninguém na imprensa vai explicar para você. Ministro do Supremo, ele não é comentarista, ele é juiz.
E juiz tem um dever que está escrito na Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, no artigo 36. É vedado ao magistrado manifestar opinião por qualquer meio de comunicação sobre um processo pendente de julgamento, seu ou de outro juiz. E é aqui que é o pior de toda essa história. Eles não estão opinando sobre um processo que exista. Eles estão opinando sobre um processo que nem existe, mas que se um dia existir, vai parar exatamente na mesa deles. Porque o Flávio tem foro privilegiado e ele só pode ser julgado pelo Supremo por eventual crime, ou então, no caso de uma questão eleitoral, pelo TSE, que é integrado por ministros do Supremo. Gente, que imparcialidade que vai ter um julgamento cujo veredito o ministro já anunciou pela imprensa, via colunista. A defesa do Flávio ela já nasce derrotada. O juiz declarou o resultado antes da ação. E repara na ironia, porque essa ironia que ela é perfeita. O Gilmar Mendes ele chamou a fala do Flávio de interferência indevida no processo eleitoral. Mas o que é então um ministro do Supremo, que não é sequer ministro do TSE, condenando publicamente um pré-candidato à presidência em plena semana de convenção partidária, hein? Isso sim que é o juiz interferindo na eleição. A campanha dele, aliás, ela já soltou uma nota dizendo que ele não questionou o sistema brasileiro e o TSE refutou dados sobre a empresa venezuelana na terça-feira à noite. Então está tudo esclarecido, está tudo desmentido aí no debate público, que é onde erro de político se corrige. Juiz que entra nesse debate para condenar um dos lados, ele vira um player político. E aí ele não pode ficar reclamando dele ser tratado como tal, como um político que é. E se tornaram, né? E o padrão você já conhece. No Brasil de hoje, a justiça fala por colunista. Ministro não decide nos autos, ele sinaliza em off para a imprensa. Ele manda recado reservadamente. Ele testa a reação, ele prepara o terreno como um estrategista político. Isso tem nome, é julgamento pela imprensa, e é exatamente o tipo de abuso que transformou o Supremo no personagem central de todas as eleições nossas. E quem está enfrentando esse sistema de frente sem medo de ministro, hein? É o Partido Novo. Olha só duas dessa semana. Primeira, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele fugiu pela terceira vez de uma convocação da Câmara e o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, protocolou uma notícia-crime contra ele, porque o artigo 50 da Constituição é claro. Convocação de ministro não é convite, é obrigação e faltar sem justificativa é crime de responsabilidade. Segunda, saiu o levantamento dos 100 políticos mais influentes do Instagram do Brasil. E o Novo colocou lá 9 nomes registrados na lista. O que, pelo tamanho da nossa bancada, a gente faz o Novo disparado o mais influente partido do país. E eu tenho a honra de ser um desses 9. E tem um recado aqui no estudo. Presta atenção, 76% dos 100 são do nosso campo da direita conservadora. A direita ela não é bolha, ela é a maioria nas redes sociais, por isso que eles querem regular. E se você se sentiu tão representado quanto eu por essas ações, venha você também lutar junto conosco, venha fazer parte desse time de guerreiros do Partido Novo, com Marcel Van Hatten, com o Girão, comigo. Filie-se agora clicando no link que eu vou deixar na descrição, nos comentários. E lembre, você pode fazer muito sozinho. Um soldado pode fazer muito sozinho, mas um soldado ele não conquista uma cidade sozinho. Nós precisamos conquistar um país e para isso é preciso nós nos organizarmos num time. Para você fazer parte desse time é só você clicar no link da descrição ou então nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui, esse diretamente aqui de São Paulo, desse monumento muito conhecido aqui da Faria Lima. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.